que a gente entenda, né, ser gamekeeper e ser player quase como dois papéis, mas ao mesmo tempo entenda que isso é uma questão de gradação. Por quê? Porque a gente preserva como nosso plano comum de mirada o quadrado grande, vamos dizer. Né? Começamos todos fora dele, né? E, enfim, começamos a povoar esse mundo, a inventar esse mundo. E no que consiste isso? Algumas pessoas acabam por estar dentro, com o seu corpo dentro. Né? Quando elas fazem isso, o que acontece? Elas tomam uma outra posição. E elas só entram porque, estando de fora, como gamekeepers, se dão conta de que a imagem precisa de algum tipo de alimentação, que vez por outra é o meu próprio corpo ou uma ação que eu faço com o meu próprio corpo. Então, entro porque sou gamekeeper. Uma vez que entro, o que acontece? Eu tomo uma outra posição. E passo a ser gamekeeper de uma outra coisa, que é dessa minha posição. Acontece que essa grande escala nunca é perdida, porque tem pessoas ao redor, porque estamos todos trabalhando nela como sendo nosso território comum. E só por isso passa a existir diferença entre player e gamekeeper. O player quem está aqui e cuida da sua pequena escala, mas está sendo gamekeeper, só que só de um outro território, mais diminuto, né? Que é o do seu próprio quadrado. Né? E o gamekeeper é alguém que continua gerindo esse fora. Porque a outra possibilidade que a gente já experimentou, enfim, nós temos um jeito padrão de lidar com essa situação aqui, que é essa em que não existe o gamekeeper. Né? O jeito padrão é essa. O player está aqui, quem está do lado de fora é espectador, e essa figura intermediária não existe, vamos dizer. Né? Então, esses dois papéis, eles são de fato papéis nesse caso, porque eles são fixos. Né? Só é possível ser um ou o outro, e, enfim, migrar de um para o outro significa se converter, virar o outro. Né? Não altera em nada, é um papel fixo. Quem ocupa esse papel faz sempre a mesma coisa. Aqui faz sempre o que quer e aqui fica sempre sem fazer nada e vendo aquilo que o player faz, vamos dizer. So Fernanda is talking about this idea that normally the default mode, the pattern mode, is that we are either players or spectators. And this role of gamekeeper is not usual. Let's say we don't activate it so much. Nós não temos isso muito. E, bom, a gente também conhece um outro modelo, que é o modelo em que o espectador começa a ser questionado. Isso não é de hoje, né? Mas ele gera o quê? Ele gera, enfim, por exemplo, a ideia de interatividade, né? Que é completamente insuficiente para realmente gerar uma comunidade. Por quê? Porque ela só gera players. Todos são players. Então, o que acontece todos entram para cá e ninguém fica do lado de fora. Portanto, o fora desaparece. Porque como isso aqui não é uma posição fixa, isso aqui é uma questão de mirada, se todos passam a ser players, todos passam a ser artistas, todos passam a ser autores, nós não temos mais ninguém que zele pelo contorno da comunidade. Então, o contorno da comunidade desaparece. E cada um faz o que quer no seu pequeno mundo de player. So another solution, I mean, this is re-saying the same things we said last week, but now with different experiences and different ideas. Another solution that actually happens is this idea that, okay, you don't have only spectators and players, you have everybody's a player. And then the spectator itself is a player. And then what you have is these solutions of interactivity with the audience, or you have other strategies in order to include the audience into the game, so they become players. But the problem is that if everybody is a player, you don't have anyone to take care about the community. So you don't have anyone to take care about the contour of what the community is. Enfim, o que acaba por acontecer quando se questiona esse papel passivo, etc., do espectador. Enfim, isso é mesmo ou um convite a que enfim, esse espectador seja ensinado a ser ativo, a ter posição, a ter opinião, a ter consciência, que seja, ou que seja mesmo convocado, né, que eu tenha que, enfim, quase expor ele ao ridículo em algum momento, mas obrigá-lo a uma interação, etc., para convidá-lo a ser player. Me parece que isso é a forma de solucionar o impasse. Né? Só que isso faz com que todos os que estavam fora venham para dentro e, portanto, elimina o fora, porque o fora não é realmente uma cerquinha que está traçada. O fora é porque alguém está olhando de fora. Senão ele não é um lugar em si, ele é um lugar por relação. Né? E se a gente ficar numa situação como essa, se a gente só tiver player também, não funciona na medida em que não vai ter ninguém para gerir o comum. E, portanto, o comum desaparece. Né? Isso aqui é bem, enfim, uma das versões do que a gente vive hoje também. Né?
E uma outra possibilidade, e mais uma outra coisa também, tanto isso quanto isso são papéis mantidos. A questão é que aqui nós temos papéis complementares, opostos, né, fixos, e aqui, sem se mexer em nada em um dos papéis, o que se faz é tentar eliminar o papel do espectador e substituir por uma equivalência com o outro papel, mas ninguém muda como esse papel opera do player, só se prolifera. Uma outra possibilidade é, ok, vamos manter isso. So this is the repetition what Fernando was saying. One model, another model, yeah? The model where you have a spectator player, the model where you only have players. Bom, se a gente pensasse que a gente, enfim, várias vezes encontra no mundo isso hoje, né, quase que o trabalho é um trabalho de refazer isso. Imagine que isso é o acontecimento, isso é o quadrado que nós estamos praticando. E eu vejo essa situação. Meu ato como gamekeeper é retraçar esse comum, até porque ele também vai ser isso. Né? Enfim, ele vai ser um retraçar de linhas, etc. Né? Ou seja, é um ato que refaz um fora, vamos dizer, refaz um fora para poder fortalecer a existência de um dentro partilhado. Né? Ao mesmo tempo, é claro que quando faz isso, clarifica também que estar aqui é uma questão, como a gente viu, de corte fractal. Porque se eu pegasse qualquer um desses pequenos mundos e aproximasse, fizesse um zoom in, ele seria também isso, né? Um monte de players dentro e etc. E um território comum que deve ser alimentado. E, enfim, infinitamente. Né? So, can we talk a little bit about like concrete examples, because this sounds a little bit like the world in a nutshell. Não, é bem concreto, mesmo. Não, mas... Vamos fazer um exemplo para visualizar. Né? Por exemplo, estou de fora, vejo uma situação acontecer, como inúmeras, por exemplo, e alimento essa ação com o que ela precisa. Agora mesmo, por exemplo, como eu demorei para reagir à sua ação, né? Então o João foi com uma pessoa que está mantendo esse fora, ou seja, está mantendo um território que vai ser maior e vai nos exceder individualmente, né? Porque tem outros ali, né? Então ele alimenta aquilo, refazendo a ação. Mas não mais do que isso. A ação ganha um alimento, uma energia, uma força, num certo sentido, e continua. Mas eu estou o tempo inteiro continuando o meu papel de player nesse caso. Né? E o que eu faço dentro do meu papel de player? Eu também vou introduzir, assim como você também fez, micro diferenças que são alimentos daquela situação, só que eu faço isso dentro da escala do meu mundo. O meu mundo não é todo o quadrado, o meu mundo não é a figura inteira, o meu mundo é só a ação que eu estou fazendo. Ou seja, no meu corte fractal, a minha ação e a diferença também que eu posso produzir, as mudanças, as micromudanças que eu posso fazer, elas têm que ser feitas com a materialidade do que eu tenho. E a materialidade que eu tenho é eu recoloco as fitas e, enfim, aí introduzo o quê? Tiro um pedacinho. Ou você recoloca e sempre rasga para poder manter. E aí vai ser... essa é a matéria do seu corte fractal para gerir. E nesse ponto, quase que nós não nos comunicamos. Nós só nos comunicamos porque alguém também está cuidando ao mesmo tempo de fazer uma consistência para um plano que nos ultrapassa. Certo? Senão você ficava sempre sendo a pessoa que corta tiras de papel e que o seu mundo é um mundo em que só existe uma lei, a de rasgar, e o meu mundo só existe a lei de tirar. E, enfim, nossos mundos não têm nada em comum. Quem faz os nossos mundos ter algo em comum é a ação dele. This is really interesting. I mean, but the thing is this, I think we are, in a way, maybe in this work, we are bringing to the surface the role of the gamekeeper that normally is invisible or, you know, put it in a secondary position. We are bringing it into a primary position and give it the protagonism, actually, of the work. In the sense that the gamekeeping is both in the player and both in outside, you know, as a gamekeeper. Because normally, in a relation of a work, artistic work, normally the gamekeeper in an improvisation is the director or the choreographer, but also then he makes the decisions. Não, mas aí quando ele Here, aparece dessa forma, então ele é o everyone Gardner. is composing, so everyone Yeah. has to do both things. Yeah. So this is why improvisation is still the terrain, the space of discussion, because improvisation is the space
that allowed us to deal with what happens in the moment, and we cannot anticipate, etc. So this way, by working with improvisation, immediately we lower the power of anybody or any gamekeeper, because then it's not. And you hire the power of everyone. Okay, but the problem of hiring the power of anyone is that if you take if your ambition is to take the role of being a player, or the ambition is the role of being a spectator, then it's useless, this kind of liberty, in a way. This is what I'm saying, this is what I was saying. Isso é um pouco o que acontece na passagem desse para esse. Tipo, os movimentos todos de empoderamento das minorias é um pouco dizer todos os sujeitados, todos os que aqui, dentro dessa escala aqui, mal ou bem, enfim, são os personagens objeto, vamos dizer, né? São aqueles personagens mais invisíveis, etc. Seja o enfermeiro, seja o bailarino do corpo de baile, seja o cara que marcha, enfim, que faz o exército inteiro e que não é o capitão nem o general, etc. Enfim, seja quem for, todas essas figuras mais anônimas, mais invisíveis, mas que fazem uma massa de trabalho, né? Que não aparece tanto. O que elas fazem? Elas todas dizem, não, peraí, não tem só um player aqui, todos nós somos players, etc. Né? E aí esse empoderamento, se é feito usando a mesma lógica do papel, só fixa mais posições estáveis e incomunicáveis, que vão tender a ficar cada vez mais incomunicáveis. So I think this work, what tries to do is to bring, to give to this position a value and an importance that normally we don't see it in communities, or at least in the ones that we allowed them to go without any kind of meta questioning, meaning thinking about the thinking about what the community is, etc. So they just follow kind of an instinct of and a pattern and a habit of taking the power, or at least be recognized as equals, and this kind of movement. So here the gamekeeper has his role, which is very important, but also another movement that I think the exercise and the work proposes is the idea that the roles keep changing depending on the need of the relation and the event. So there's no fixed roles. So even the gamekeeper, even if we are trying to bring the gamekeeper position into a place of importance and protagonism, we don't want to transform it into a role. And here we come back again to the... Também não é igualitarismo, no certo sentido de elevar a posição do gamekeeper, que seria esse sujeitado, esse secundário, ao mesmo plano do player, que é o chefe, ou o Dr. House, ou o coreógrafo, sei lá, ou o professor, ou, enfim, todas essas figuras que são hierarquicamente, nesses sistemas mais hierárquicos, marcadas como as que têm a voz, vamos dizer. Não é botar todo mundo no mesmo plano de igualdade e criar mais personagens que têm visibilidade similar, não é isso. É, de fato, conjugar essas duas modulações de atividade que são pensadas em separado, ou eu lidero, ou eu sou liderado, ou eu cumpro e executo, ou eu crio aquilo que os outros vão executar, etc. E colocar isso para acontecer em simultaneidade com graus variados, a depender do quê? Do que a situação precisar no momento. Então, isso é um sistema mais de reciprocidade do que de igualdade. Pelo contrário, é de diferenciação permanente. Se eu disser, todos são iguais, todos têm a mesma importância, etc., eu excluo da jogada o que é mais valioso, que é a contribuição singular que cada um tem a oferecer.